Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre um assunto que muitos empregadores estão se questionando, muitas empresas estão se questionando, que é como eu faço para não ter que demitir meus empregados nesse momento de crise econômica que a gente está passando aqui no Brasil em função do coronavírus. Então, até o final desse vídeo eu vou passar para vocês algumas dicas relacionadas a direito do trabalho, de coisas que vocês podem implementar na empresa de vocês, verificar se é possível para evitar aí um maior número de demissões possíveis, tá? A gente precisa evitar demitir as pessoas, mas a gente sabe que nem toda empresa consegue nesse momento segurar as pontas se não tiver como produzir. Então assiste esse vídeo até o final, que eu vou explicar para vocês algumas alternativas, vou dar algumas dicas de como se livrar aí dessa situação sem precisar demitir o pessoal, tá bom? Então, pessoal, primeiro, o que vocês precisam verificar primeiro? Primeiro vocês precisam verificar se vocês vão efetivamente ter que fechar toda a empresa ou se vocês conseguem trabalhar com ela parcialmente aberta, tá? Porque tem alguns meios alternativos de trabalhar com a empresa parcialmente aberta, entre aspas, né? Que é o trabalho home office, que eu tenho um vídeo aqui no canal que eu já falei para vocês sobre o home office, que é implementar vendas pela internet. Você já pensou em tentar vender o seu produto pela internet de alguma forma? Ou mesmo entregas a domicílio? Já pensou nessas alternativas? Se você consegue se adaptar e começar a trabalhar dessa forma para não precisar fechar totalmente a sua empresa nesse período aí que tá o Brasil inteiro em quarentena do coronavírus, então é um meio alternativo aí pra gente começar. Tirando isso, você consegue, né? Mas mesmo assim você vai precisar reduzir o seu quadro de empregados. O que você precisa verificar? Você tem dinheiro em caixa? Como é que tá o seu caixa para pagar salários, para pagar férias para os seus empregados? Você já parou para ver isso? Se tem dinheiro em caixa que possibilite pagar os salários, por quanto tempo, tá? É importante dar uma olhadinha aí no seu caixa e verificar o que pode ser feito. E tirando isso, se mesmo assim, né, você vai precisar reduzir o seu quadro de empregados, você já parou para ver se você consegue dar férias para alguns empregados, se você consegue implementar um banco de horas na empresa, caso você não tenha um, para trabalhar em alguns turnos com alguns empregados, fazer uma escala? Se você já parou para pensar nisso, mas ainda não sabe como fazer, eu vou dar algumas dicas para vocês aqui até o final do vídeo, tá? Então vamos assistir aí até o final, que eu vou começar a explicar para vocês passo a passo o que a gente pode fazer para minimizar aí o número de demissões, tá bom, gente? Pessoal, vocês já se inscreveram no nosso canal? Se não se inscreveram ainda, se inscreve aqui embaixo, é bem rápido. Ativa o sininho de notificação também para vocês receberem as notificações de vídeos novos sobre direito do trabalho que eu vou postar para vocês. Além disso, se estiver gostando do vídeo, já deixa o seu like para não esquecer depois. E segue a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, @endireitouoficial. Eu vou deixar aqui embaixo os links para vocês não esquecerem depois de seguir lá. A gente está sempre postando conteúdo novo relacionado a direito, principalmente direito do trabalho, e com aquela linguagem um pouco mais simples, mais fácil de entender, tá? Eu vou explicando aqui então para vocês e passando dicas sobre como nesse momento de crise evitar a demissão do seu pessoal. Assistir o vídeo até o final, não esquece. Pessoal, uma das alternativas, como eu estava falando para vocês, é conceder férias. Tá, mas Kátia, como que eu vou conceder férias agora? Você tem que esperar 30 dias quando eu der o aviso e o empregado já quer sair agora. A gente não quer ficar com o pessoal trabalhando porque é um risco para a saúde deles e de todos. Então, o que eu tenho entendido em relação aos prazos, tá, pessoal, que a legislação nos impõe, e alguns profissionais também, outros entendem que por cautela melhor não, mas o meu posicionamento é: vamos conceder férias, se possível, financeiramente também, para os empregados que já tenham as férias vencidas, ou até mesmo para aqueles que têm direito a férias proporcionais já, concedam as férias. Esse prazo de 30 dias a gente sabe que ele está na lei, mas eu acho que argumentando no sentido de, por uma força maior, pelo bem coletivo, a gente concedeu as férias visando a proteção de todos,
talvez isso seja visto com bons olhos futuramente pelos tribunais. Como eu disse, a gente não sabe como vai ser a interpretação futura em relação ao descumprimento de alguns prazos da lei trabalhista, tá? Mas eu acho que esse é um prazo que a gente consegue, argumentando com a questão da força maior, né, que foge do nosso controle de empregador, que a gente concedeu essas férias visando a proteção de todos e a preservação da saúde, inclusive do empregado, tá? Mas o que não pode deixar é de observar o prazo de pagamento das férias, que ele tem que ser 2 dias antes do empregado sair de férias, e também aquele prazo de não conceder as férias na véspera de um feriado ou do final de semana, né? Então, cuidando desses 2 prazos aí e formalizando documentalmente que o aviso de férias ele está sendo dado sem antecedência mínima de 30 dias por questão de força maior, que é o coronavírus que está aí tomando conta do nosso país. Eu acho que você consegue dessa forma se resguardar um pouco mais, reduzir um pouco o risco, e é uma alternativa para a sua empresa que precisa reduzir quadro e afastar alguns empregados, já que a atividade daqui a pouco é uma atividade que expõe muito o seu empregado ao risco de contaminação, tá? Contágio também. Pessoal, férias coletivas. Outra coisa que estão me perguntando é, posso dar férias coletivas? Aliás, até tem um vídeo aqui no canal, se você não viu ainda, olha ele lá, é sobre férias coletivas, bem mais detalhado, mais explicado. Se gostar dele, deixa um like lá. Se estiver gostando desse vídeo, já deixa um like aí no vídeo. E as férias coletivas, a mesma forma como as férias normais, individuais, elas têm prazos, as coletivas também. E vai ser muito difícil a gente cumprir esses prazos agora nesse momento de imediatidade, que a gente quer resolver tudo com a maior rapidez possível. Então, assim, entendo que, e como eu disse, posicionamento meu, que pode sim ser concedidas as férias coletivas, tá? Formalize, mesmo que fora desse prazo aí que tem que comunicar as autoridades competentes e os empregados, formalize por escrito que a empresa vai conceder essas férias coletivas, programe os pagamentos, façam os pagamentos dos empregados dentro do prazo, tá? Então, vocês não vão conseguir cumprir o prazo do aviso, mas o prazo dos pagamentos, cumpram os prazos de pagamento, os prazos de início também, para evitar iniciar em véspera de feriado e final de semana. E a gente sabe que tudo é risco hoje, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã e qual é a interpretação. Mas pode sim dar férias coletivas. Se a sua empresa não consegue dar férias coletivas para todo mundo, pode dar férias coletivas para um determinado setor, tá? Pode ser para um determinado setor. Mas daí tem gente me perguntando, mas eu posso dar férias coletivas para alguns empregados e para outros não? Daí não, tá, gente? As férias, as coletivas, ou são para toda a empresa ou para algum setor da empresa. Ou se você tem empresas em mais de uma cidade, para algum estabelecimento ou para outro, enfim, você pode jogar dessa forma, mas escolher alguns empregados e outros não, daí já não é férias coletivas, e a alternativa seriam as férias individuais para cada um. Então, férias coletivas sim, só não esqueça de formalizar por escrito, comunicar à autoridade competente que você vai conceder essas férias coletivas em caráter de urgência, por força maior, em função do coronavírus, e comunicar aos empregados também, colocar avisos na empresa e organizar aí para fazer esses pagamentos já antecipados, observando os prazos, para poder liberar aí o pessoal, tá? É uma forma de reduzir o número de demissões na sua empresa temporariamente. Então, nós temos 3 alternativas aí de banco de horas que eu vou passar para vocês. A primeira delas é um banco de horas de 45 dias, ou seja, seu empregado ele vai ficar em casa agora no período aí, pelo menos acho que de uns 15 dias ou 7 dias, depende do que a sua empresa julgar melhor e também das determinações que vão vir do governo daí para frente, mas ele fica em casa e assim que ele retornar, ele tem até 45 dias para compensar estas horas que ele ficou em casa, tá? O que nos resguarda esse banco de horas é o artigo 61, parágrafo 3º da CLT, que menciona a compensação de horas, até 2 horas por dia, né, para compensar posteriormente, em caso de força maior. E eu acho que
todo mundo aí, a grande maioria, entende que a gente está diante de uma situação de força maior, que é o coronavírus que está tomando conta aí do nosso país. Então, a primeira modalidade que eu estou dando a dica aqui para vocês é essa de 45 dias e ela não precisa de autorização do empregado, tá? Não precisa de um acordo do empregado. A empresa pode impor, tá? A outra modalidade, gente, é a de 6 meses, que eu acho que todo mundo já conhece, que veio com a reforma trabalhista, que é aquele acordo que você pode fazer por até 6 meses para compensar. Então, o empregado retornando às atividades, você tem aí 6 meses para compensar esse período. Só que a gente tem um impasse nesse tipo de compensação, porque muita gente está questionando, tá, mas eu posso começar um banco de horas com um saldo negativo, com horas negativas? Eu entendo que diante da peculiaridade da situação que a gente está passando agora, sim. Tem alguns colegas que também entendem que sim e tem outros que entendem que não, que é muito arriscado a gente começar um banco de horas de forma negativa, porque há um risco de depois ele ser mal interpretado pelos tribunais e ser invalidado. Mas, assim como o banco de horas que a gente tem 45 dias para compensar, eu entendo que vale a gente assumir esse risco de fazer essa compensação ao invés de demitir pessoas, tá? Também você, empregador, você vai ter que analisar qual é o risco que você quer correr. Você quer demitir todo mundo e encerrar suas atividades, depois talvez ter que recontratar pessoas, ou você quer implementar um banco de horas que há um respaldo legal, mas que a gente não sabe qual vai ser a interpretação, ter um risco também, mas não demitir pessoas e manter a sua atividade empresarial aí por mais tempo. Então, esse ponto é um ponto de maior risco, é um tipo de compensação mais arriscada, mas eu particularmente aconselho que se adote esse tipo de banco de horas, esse tipo de compensação de jornada, tá, pessoal? E daí a outra modalidade, que eu acho que acaba sendo uma modalidade mais segura de compensação de horas, mas que ela vai te dar um pouquinho mais de trabalho para ser implementada, que é a compensação mediante norma coletiva. Então você vai ter que procurar o sindicato e fazer um acordo com o sindicato para criar esse banco de horas, essa compensação. E essa compensação ela vai poder ser feita dentro do prazo de 1 ano. Então tem mais tempo para os empregados compensarem e acaba sendo uma forma mais segura. Todas as modalidades que eu falei para vocês de banco de horas, a compensação é de até 2 horas extras por dia. Então, a partir do momento que o empregado retorna, ele pode fazer 2 horas extras por dia. Esse é o limite máximo, tá, gente? Então, respeitando isso, podem implementar o banco de horas, daí vocês vão ter que escolher entre uma das modalidades que eu expliquei para vocês, de acordo com o que vocês acham que é menos arriscado. Sempre formalizem tudo por escrito, que estão implementando o banco de horas por causa do coronavírus, a título de força maior, que é uma segurança para você, empregador, futuramente, caso tenha alguma demanda judicial ou de fiscalização, tá? Uma forma, então, aí de reduzir o número de demissões na sua empresa, tá? E assim, pessoal, o que eu tenho acompanhado aqui nas notícias, nos grupos de WhatsApp de direito do trabalho aí que eu faço parte, é que muitas empresas estão conseguindo, mediante acordo com os sindicatos, medidas alternativas além dessas que eu passei para vocês, ou mesmo medidas dentro dessas, que é talvez parcelamento no pagamento das férias, do terço constitucional de férias. Já vi alguns sindicatos que, em comum acordo com as empresas e os empregados, conseguiram parcelar o pagamento das férias, parcelar o terço de férias, pagar depois, né, do pagamento parcelado das férias. Já vi algumas empresas que conseguiram acordos para fazer um banco de horas, dessa forma como eu expliquei para vocês. Tem várias alternativas aí. Eu tenho visto que as empresas estão conseguindo, junto com os sindicatos, unirem forças e com os empregados para tentar contornar essa situação e evitar demissões, né? Porque a gente sempre sabe que a demissão vai ser a situação mais gravosa para todo mundo. E, pessoal, se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão do que pode ser feito para compartilhar com os outros colegas empreendedores, com as outras empresas, com os outros empregadores, deixa aqui nos comentários, que daí todo mundo vai se ajudando
Dicas são muito bem-vindas. Se ficaram com alguma dúvida sobre algum dos itens aí dos temas que a gente conversou, deixa aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal aqui embaixo, é bem rápido. Não esquece de ativar o sininho, porque se você não ativa o sininho, você não recebe as notificações de quando eu posto um vídeo novo aqui no canal. E lembrando sempre que os nossos vídeos são relacionados a direito do trabalho. Algumas outras áreas do direito a gente também vai ter vídeos, mas o nosso foco é direito do trabalho, trazendo para vocês algumas dicas com uma linguagem mais simples, mais fácil de compreender, tá bom, gente? Espero que eu tenha ajudado. Sigam também nossas redes sociais lá, o Facebook, o Instagram, tá aqui embaixo, em Direito Oficial. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!